Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 6. Vamos ler de primeiro momento o verso 8 em diante. Atos, capítulo 6, verso 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investiram o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que dissessem: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria esse lugar e mudaria os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram que o seu rosto brilhava como um rosto de anjo. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante do irmão Estevão, um irmão que foi o primeiro mártir da história da igreja. Mas quem era esse homem? Como ele conseguiu ficar tão firme? Como ele conseguiu estar tão próximo do Senhor Jesus? Nós vemos que a partir do verso 1 do capítulo 6, os irmãos estavam com alguns problemas de administração na igreja, em que as viúvas dos que eram helenistas estavam sendo deixados de lado. E os apóstolos se reuniram, fizeram uma reunião e decidiram escolher 7 irmãos que eram de boa fama, boa conduta, cheios do Espírito Santo, para que pudessem servir esses irmãos e servir essas irmãs no que elas estão precisando. E nós sabemos que então Estevão foi um dos primeiros a ser escolhido. Estevão escolhido ainda muito jovem, irmãos. Estevão praticamente tinha quase 30 anos. Segundo os historiadores, ele nasceu no ano 4 depois de Cristo. Aqui nós estamos no ano 34 depois de Cristo. Então, provavelmente, Estevão estava com apenas 30 anos de idade, com tantas responsabilidades em torno da vida da igreja, em torno da doação, em torno de acolher os pobres, em torno de todo o diaconato da igreja. Veja, Estevão foi chamado para um papel administrativo da igreja. Mas quando nós vemos a história de Estevão, nós vemos que uma pessoa que foi chamada para um papel, aparentemente, de um primeiro momento, tão simples, foi tão grandioso em toda a história da igreja. Você vê que Estevão, ele foi o primeiro mártir. Ele foi aquele pró-mártir que os irmãos falam. Aquele que abriu o processo daqueles que dariam a sua vida por Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus deu a sua vida pela igreja, agora Estevão também deu a sua vida pela igreja. E por que Estevão conseguiu dar a sua vida pela igreja? A resposta é porque Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos mais uma pergunta para nós nos fazermos agora. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Agora nós precisamos de respostas. Você pode me perguntar, Klaus, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Bom, alguns sobem montes e ficam lá orando a noite toda, fazem vigílias, fazem coisas que a gente até não tem coragem de falar. Porém, Estevão não fez isso, ainda que Estevão era um homem de oração, um homem que servia o Senhor, que estava sempre presente na vida coletiva, na vida da igreja. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando você vê o discurso de Estevão no capítulo 7, ele é o discurso de toda a Bíblia,
que fez mais citações da Bíblia. Ele era um pleno conhecedor da história de Israel, e não somente só da história de Israel, mas de todos os seus erros, de todos os seus fracassos, de todos os seus dilemas, de como o povo se afastou do Senhor. Estevão era um grande conhecedor da palavra. Mas como, irmãos, nós vamos ter esse enchimento do Espírito? E para nós é muito interessante, porque nós somos uma assembleia nova, né? Nós somos cheios de irmãos novos. E muitos irmãos ainda podem estar procurando qual é o meu serviço na casa de Deus. Irmão, não importa o serviço que você execute, importa quem você é. Você entende isso? E como você está na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então veja comigo, Estevão, num primeiro momento, ele foi chamado para uma obra, ou para um trabalho, até mesmo que nós poderíamos citar assim de segundo plano, porque os apóstolos falaram assim: e nós vamos estar envolvidos na oração e no ministério da palavra. Quer dizer, eles colocaram o ministério da palavra num ministério um pouquinho mais amplo. Estevão estava então num lugar, num degrau abaixo, supondo nós assim, porque não é assim. Você entende comigo? Qual é a diferença, irmão, daquele irmão que limpa o local e daquele irmão que está falando? Qual é a diferença, irmão, daquele irmão que dá assistência aos pobres e daquele irmão que tem o ministério da palavra? Nós sabemos que muitos são os ministérios, mas você vê que Deus levanta quem Ele quer. E mais uma vez nós chegamos num plano aqui, que o Senhor levantou um irmão que estava lá escondido. Um irmão jovem, um irmão que era cheio do Espírito Santo, e aquele irmão decidiu aceitar assim, auxiliar as viúvas e auxiliar os necessitados. Esse era o trabalho de Estevão. Só que o Senhor de sobremaneira exaltou ele, e agora você vê que Estevão, ele está diante do sinédrio, sem medo nenhum, porque a palavra diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo. Veja que interessante, irmão. Então não é só o pastor que faz sinais, prodígios e maravilhas. Não é só aquele irmão que fala, que tem o poder do Espírito Santo. Na realidade, irmãos, nós formamos ou colocamos muitas formas para a igreja, mas a forma da igreja é esta: o Senhor usa aqueles que são capacitados por Ele. E como nós vamos nos capacitar por Ele? Irmãos, tinha um irmão do passado, um irmão muito simples, e ele foi questionado do que é unção. Eu quero unção. E falavam para ele já: eu quero unção. O que é unção? Perguntaram num culto ao vivo para ele. Ele diz: olha, unção é o seguinte, funciona assim: uns são e outros não são. É engraçado, né, irmão? Mas é verdade. O irmão conseguiu explicar com toda a simplicidade o que é unção. Que uns são e outros não são. Não é verdade? E como nós vamos conseguir ser esses irmãos que têm esse poder do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo? Bom, nós vamos ver agora algumas características que Estevão tinha, segundo as Escrituras. Primeiro, Estevão tinha boa reputação no meio da igreja. Atos capítulo 6, verso 3. Ele era um homem dentre os irmãos de boa reputação. Ele era um irmão que ninguém tinha o que falar daquele irmão. Ele dava bom testemunho para a igreja e para os irmãos. Então, essa é uma colocação de alguém cheio do Espírito Santo. Nos nossos dias, nós estamos acostumados a achar que quem é cheio do Espírito Santo é aquele irmão que é cheio de reteté, né? Aquele irmão que berra forte, fala, dá um glória, dá um aleluia. Mas não, graças ao Senhor, nós aprendemos que não tem nada a ver com isso. Aliás, a palavra diz que o Senhor não usa ninguém agitado. Meninos agitados o Senhor não usa. O irmão Délcio diz que um homem espiritual é aquele homem que parece um lago profundo. Quando você olha para ele, você vê uma calmaria, algo calmo, sereno. Mas se você mergulhar naquele lago, você vai mergulhar numa profundeza que você não alcança o fundo. Mas quando você chega numa praia,
onde aquelas ondas gigantes estão batendo, você vê aquele furor do mar, aquela agitação do mar, você vai e entra, e você vai ver que lá não tem fundura nenhuma, não tem profundidade nenhuma. Por quê? Porque Deus não usa meninos agitados. Isso são formas, são coisas que as pessoas inventaram e introduziram na igreja. Mas veja, Estevão aqui, cheio de graça e verdade. A primeira coisa que ele fazia para ser cheio do Espírito Santo é que ele tinha boa reputação entre os irmãos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa saber como andar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Você precisa ser cordato. Você não pode ser um agente de divisão, você precisa ser um agente de comunhão. Você precisa suportar os irmãos, você precisa suportar as debilidades dos irmãos, você precisa ter amor. E quando você tem esse fruto do Espírito, segundo Gálatas capítulo 5, você vai ver que você se torna um irmão de boa reputação, porque você não consegue esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Como? Se você olhar uma cidade no monte, você logo vai ver que ela brilha. Quando você vê um irmão de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e de verdade muitos podem se levantar contra você, mas a verdade de Deus está em você. E quando a verdade de Deus está em você, então você se torna um irmão dentre os irmãos de boa reputação. Por isso, cuidado, irmãos, com a nossa maneira de agir com os irmãos. Você deve para mim, irmão, boa reputação. E eu devo para você boa reputação. Nós, devendo isso uns aos outros, nós vamos nos tornar irmãos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque onde você vai, você leva eu com você. Sabe quando você está fazendo algo que está envergonhando o Evangelho de Deus, lá no seu trabalho, você está me levando com você. Você está levando todos os irmãos com você. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver uma pessoa que não tem boa reputação. Elas vão ver uma pessoa de ânimo dobre. E Estevão era assim. E se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos que a nossa palavra realmente tenha poder de Deus, nós precisamos ser irmãos de boa reputação. Amém, irmãos? O segundo ponto, Estevão era cheio de sabedoria. Em Atos capítulo 6, verso 3, você vai ver que ele era cheio de sabedoria. E no discurso dele do capítulo 7, você vai ver como esse irmão tão novo, como que esse irmão sabia de tantas coisas da história de Israel, como que ele adquiriu tanta sabedoria. Com certeza, Estevão ficava debruçado em cima das Escrituras. Veja que interessante. Estevão tinha boa reputação e também tinha um cuidado com as Escrituras. Você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Você precisa pagar um preço. E nós acreditamos que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, sim. Porque nós podemos ser irmãos vazios, mas quando nós estamos próximos do Senhor, próximos da sua palavra, o Senhor nos enche, e o que está dentro de nós transborda e alcança os outros. Então, ser cheio do Espírito Santo não é aquilo que nós estávamos acostumados no neopentecostalismo. Ser cheio do Espírito Santo é um irmão cheio de verdade, cheio de graça, cheio de paz, cheio de amor, cheio de sabedoria e cheio de boa reputação. Veja, o quarto ponto, Estevão era cheio de graça. Capítulo 6, verso 8 de Atos. Quinto ponto, ele era cheio de poder. Capítulo 6, verso 8. Sabe por quê, irmãos? Porque um irmão cheio do Espírito Santo, com esses 5 atributos que eu dei, ele é um irmão que se torna a boca de Deus quando ele fala. Por isso que é tão difícil hoje nós alcançarmos irmãos que realmente são a boca de Deus quando falam conosco. Porque hoje existem muitos pregadores. Você vai ver muitas pessoas que estão cheias de coisas. E se você conversar com ele, ele é cheio de inteligência. Mas aquela palavra não alcança o seu coração. Porque ele pode estar cheio de sabedoria humana. Ele pode pregar discursos repetitivos.
Ele pode pegar um discurso de Spurgeon e pregar na íntegra, ninguém vai sentir nada. Sabe por quê? Porque a diferença dele de Spurgeon é que Spurgeon era a boca de Deus, e ele não. Se ele falar as mesmas palavras, o mesmo discurso, tudo igual, mesmo assim, a palavra não atinge o coração daqueles que escutam. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos boca de Deus. Hoje existem muitas escolas. Você pode aprender a fazer um grande sermão, com introdução, com tudo certinho, conclusão, fazer citações, você aprende a ter uma boa exegese, né? Você aprende a se comunicar, você se torna um grande comunicador. Mas quantos hoje são boca de Deus, irmãos? Quantos hoje a palavra que sai da sua boca é uma palavra que vem de Deus, que atinge o nosso coração, que acalma o nosso ser, que esquenta a nossa alma? Estevão era um irmão cheio do Espírito Santo, e quando ele falava, a palavra dele tinha muito poder. Hoje nós temos muitos métodos, né? Sempre que conversamos com os irmãos, eles estão com um método novo. Nós estamos com o método MK, não sei o que lá, 3x. Mas agora nós estamos com o método M, não sei o que lá, 2D. Agora, irmãos, nós adquirimos a visão tal. São tantas visões, são tantas experiências. Mas um irmão do passado dizia que os homens procuram os melhores métodos, mas Deus procura os melhores homens. Nós procuramos métodos para agradar a Deus, mas Deus procura aqueles que são cheios do seu Espírito. Porque aqueles que são cheios do Espírito de Deus, quando o irmão fala, traz arrependimento no nosso coração. E a palavra de Deus nos traz vida, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E veja, um irmão quando está cheio do Espírito Santo de Deus, as palavras deles, irmãos, são irresistíveis. Veja no capítulo 6, verso 10 de Atos. Vai dizer assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Por mais que eles queriam brigar com Estevão, por mais que eles queriam articular, eles não podiam resistir à palavra do irmão, porque o irmão estava cheio do poder de Deus, cheio de verdade, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Era um irmão que dava testemunho. É um irmão que da sua boca brotava rios de água viva, e esse rio encostava nas pessoas, e as pessoas, irmãos, elas iam se transformando, porque a palavra de Deus ela é poderosa, irmãos, para transformar o nosso interior. E um irmão cheio de Deus, irmãos, é um irmão que Deus sai em sua defesa. Você pode querer denegrir a imagem de um irmão cheio do Senhor. Você pode se tornar inimigo de um irmão que é cheio do Espírito Santo de Deus, mas o próprio Deus sai na sua defesa. É Deus quem cuida dos seus irmãos. É Deus quem cuida dos irmãos. Não somos nós. Você pode abandonar um irmão. Você pode deixar um irmão de lado. Aliás, muitos são boca de Deus, e alguns irmãos, não se assuste, são boca do diabo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando alguma privação ou alguma luta no meio da comunhão, sabe o que nós estamos acostumados a escutar? Realmente os irmãos não te reconhecem. Isso é a boca do diabo. Realmente acho que os irmãos estão te deixando de lado. O diabo continua falando. E sabe como que nós precisamos lidar com o diabo? Da maneira que Jesus lidou. Você lembra lá no capítulo 16 de Atos, quando o Senhor falou para Pedro que ele era uma rocha, e sobre aquela pedra, aquela petra, ele edificaria a sua igreja. Depois o Senhor começa a dizer que precisava ir para Jerusalém, padecer na mão dos judeus. Pedro olha para ele e diz: não, Senhor, não faça isso. Como que o Senhor lidou com Satanás? Para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas dos homens. E sabe o que é terrível, irmão? Não se assuste. É que às vezes Satanás usa a boca das nossas mulheres, Satanás usa a boca dos nossos maridos,
E Satanás está usando muitas vezes bocas para estar nos apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Veja, Estevão estava diante do pior momento da sua vida. E se você perguntar o que Estevão fez, ele não fez nada, irmão. Ele estava entre o povo fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Só que ninguém conseguia conter o discurso dele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele estava cheio do Espírito Santo, mesmo eles levando ele ao sinédrio, se assentou todos aqueles religiosos diante de Estevão. E eles olhavam assustados para Estevão, sabe por quê? Porque a palavra diz que o seu rosto brilhava como um rosto de anjo. E veja, irmão, você lembra em outra parte da Bíblia que o rosto de um homem brilhou? Você lembra lá de Êxodo, capítulo 34? Quando Moisés está com as tábuas da lei. Ele está com a lei, a palavra de Deus, ele teve contato com Deus. O que aconteceu com Moisés? O seu rosto brilhava. Então aqueles que estavam no sinédrio, sentados, julgando Estevão, eles olhavam para o rosto de Estevão. E daí você consegue ver o que é um espírito religioso contrário à palavra de Deus. E mesmo que o rosto de Estevão brilhava como um rosto de anjo, eles não queriam se submeter ao que Estevão falava. Às vezes, irmãos, o Senhor nos dá muitos sinais, prodígios e maravilhas o Senhor faz no nosso meio. O Senhor fala comigo, com você, o Senhor fala mais de uma e duas vezes, mas o espírito religioso, muitas vezes, que está dentro do nosso coração, não deixa nós nos submetermos à palavra de Deus. E nós não conseguimos nos submeter à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os puritanos falavam uma coisa muito interessante. Eles falavam que quando o irmão cheio do Espírito Santo está falando, a palavra de Deus é como uma flecha lançada. E essa flecha ela pode produzir fé ou ódio. Essa fé ela pode produzir vida ou morte. Então, quando você está diante da palavra santa de Deus, essa palavra pode produzir no seu coração fé, vida, arrependimento, mas ela pode produzir em você morte, como produziu morte nesses irmãos aqui, desses judeus aqui. Você lembra que eles escutavam Estevão, o que eles faziam? Eles rangiam os dentes de raiva. Está vendo? A palavra de Deus ela é assim, irmão. E quantas vezes, muitos irmãos aqui são testemunha, nós pregamos a palavra de Deus nesse lugar, e existia irmãos rangindo os dentes contra nós. Quantas vezes, irmão? Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser guardada. Quando você está diante de uma pessoa que está falando a palavra de Deus, cuida, irmão. Não é um ambiente para nós brincarmos. É um ambiente sério. A palavra de Deus está aqui e ela pode produzir vida ou ela pode produzir morte. Aqueles judeus, se tivessem escutado Estevão, escutado o discurso de Estevão, se submetido à palavra de Estevão, eles seriam salvos. Mas eles não conseguiram. A raiva era tanta que eles rangiam os dentes contra o que Estevão estava falando. Porque é assim, quando um irmão que é boca de Deus está falando, pode produzir vida no seu coração, mas pode produzir ódio em você. Como você vai sair daqui hoje? Com vida ou com ódio? Amém? E veja que no discurso de Estevão, no capítulo 7, que foi o maior discurso de toda a palavra de Deus, usando toda a história de Israel, veja um irmão simples, um diácono de 30 anos. Se você ler em casa o capítulo 7, você vai se admirar. Se você nunca leu, eu digo para você, leia o capítulo 7 de Atos e veja a sabedoria que Estevão tinha com apenas 30 anos. E vejam a sabedoria capaz que Estevão tinha. E veja como ser cheio do Espírito Santo faz totalmente a diferença nas nossas vidas. E se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, você precisa lembrar lá de Efésios capítulo 5, que diz, não vos embriagueis com o vinho, que é a dissolução. O vinho quer dizer todo mundo. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós cânticos, hinos espirituais. Veja como que nós nos enchemos do Espírito, trazendo coisas espirituais para o nosso coração. Por isso, irmão, quando nós passamos muito tempo
trazendo até entretenimento no nosso coração. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque nós vamos estar cheios do mundo e embriagados com o mundo e não cheios do Espírito Santo de Deus. E possivelmente podemos, em vez de ser uma boca de Deus falando com os irmãos, estamos só trazendo problemas e distrações para a comunhão dos irmãos. E veja, Estevão não tinha em conta a sua vida. Rodrigo, ele não queria saber se os irmãos estavam reconhecendo ele ou não. Ele não queria saber se os irmãos estavam amando ele ou não. Ele estava trabalhando. E agora ele está diante do pior momento da sua vida. Ele está diante de todo aquele espírito de religião, de todo o sinédrio. E eles fazem uma pergunta para Estevão. E Estevão completa a sua vida com esse discurso. Primeiro ele fala dos patriarcas. Depois de Moisés, Davi, praticamente toda a história de Israel e como eles foram rebeldes. Mas vejam, irmãos, Estevão, diante de tanta hipocrisia, o que Estevão fez? Ele aliviou seu discurso, tu acha, Patrick? Ah, irmão, um homem cheio do Espírito Santo, João, nunca alivia o seu discurso. Não importa a plateia, o auditório, a quantidade de irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não alivia o seu discurso, porque ela nunca vai barganhar a palavra de Deus como ela tem sido barganhada durante os nossos tempos. Como a verdade de Deus tem sido deixada de ser pregada. Porque os pregadores, aqueles que deveriam ser boca de Deus, têm negociado com o mundo. Então não se prega mais contra pecado, não se prega mais contra nada. Se pregam só que você vai ser feliz, o Senhor vai mudar a sua história. Então você cai na teologia da prosperidade, que é tão linda, né? É tão lindo nós vir num lugar e chorar. Mas, irmão, isso é tudo mentira, irmão. Veja o que Estevão fez. Estevão morreu por uma verdade porque ele sabia que não valia a pena viver em uma mentira. Você pode morrer pela verdade ou viver numa mentira. Qual é a escolha que você pode ter hoje? Os tempos, irmãos, estão se abreviando. O trono de Satanás se aproxima de nós, se aproxima desse mundo. Chegará um tempo que nós vamos escolher se nós queremos morrer pela verdade ou viver por uma mentira. Qual vai ser a sua escolha? Você tem essa escolha diariamente, irmão. Porque quando você fala a verdade, você paga um preço. Quando você mente, você dá aquele jeitinho brasileiro. Como que você tem vivido? Se você faz assim, você não tem sido um irmão de boa reputação. Você não tem sido cheio do Espírito Santo. Mas Estevão ele não teve preocupação diante de quem ele teve. E se você vê no capítulo 7, primeiro ele endurece o seu coração, porque ele endurece o seu discurso, porque o povo cultuava muito aquele lugar, que era o templo onde ele estava. E ele diz, em Atos capítulo 7, verso 48, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, os fariseus chegavam a rasgar suas vestes, eles queriam se morder, eles queriam trucidar Estevão. Estevão estava cheio de graça, verdade e coragem. Como nós precisamos ter coragem, irmãos, para pregar a palavra de Deus. Porque hoje muitos supostos irmãos, eles cultuam um lugar, não mais o Senhor Jesus. Eles esqueceram o que é a igreja, o que é Cristo, o que é o propósito eterno de Deus. E eles acham que quando eles limpam um lugar, eles estão cuidando da igreja de Deus. Porque ainda hoje há pessoas que cultuam um lugar e não o nosso Deus verdadeiro. Eles até falam sobre Deus, mas eles não têm a realidade do que é a igreja de Deus. Estevão diz, cheio de verdade, cheio de realidade, diz, vocês cultuam esse lugar que Salomão construiu. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A terra é o estrado dos seus pés. E ele endurece um pouco mais. E eu quero ler com vocês. Atos, capítulo 7, verso 51. Veja que Estevão estava diante dos principais
judeus, do Sinédrio. Era como se fosse o julgamento daquela época. Estava lá como réu, diante de todos aqueles doutores da lei, aqueles cheios de si mesmo, aqueles fariseus que, como o Senhor Jesus dizia, que eram como sepulcros caiados, que eles eram bonitos, a sua forma exterior era bonita, mas por dentro cheio de podridão, peçonha. Esses eram aqueles que estavam no Sinédrio julgando Estevão. E Estevão não alivia o seu discurso, ele diz assim, capítulo 7, verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Veja o que aconteceu, irmão. Ouvindo esse discurso, eles rangiram os dentes. Veja o 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha a raiva que a palavra de Deus pode produzir. Olha, irmãos, como a palavra de Deus tem esse poder. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que ela é uma espada. E quando você é atingido por uma espada, você fica com raiva da espada. Ou você pode entender que essa espada está te atingindo para discernir as coisas dentro de você, ou você pode ficar com raiva do pregador. Como muitas vezes, muitas pessoas, em vez de se submeter à palavra de Deus, ficam ainda com raiva daqueles irmãos que estão pregando a verdade, que estão sendo boca de Deus. Ouvindo isto, eles enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes. E a palavra de Deus ela é poderosa para produzir isso, ou fé ou morte, ou amor ou ódio. Mas veja o que aconteceu. Capítulo 7, verso 55. O que Estevão fez? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, verso 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Veja, irmão, é a primeira vez em todas as Escrituras, ou a única vez em toda a Escritura, que o Filho de Deus está em pé, porque ele sempre está assentado à destra de Deus. Sabe por quê? Porque nesse ponto, o Filho de Deus já vivia em Estevão. Estevão estava igual Paulo, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Estevão estava cheio de Deus, cheio do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos boca de Deus. E olha o que fizeram. E eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele. Lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejando Estevão, que invocava o nome do Senhor e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Você vai notar que as palavras de Estevão são muito parecidas com as palavras do Senhor Jesus. E vai continuar no verso 60. Então ajoelhou-se e clamou: Senhor, em alta voz, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, Estevão adormeceu. Você nota, irmão, que as mesmas palavras que o Senhor Jesus falou lá na cruz do Calvário, agora Estevão está falando. Por quê? Porque quando nós somos boca de Deus, nós não falamos de nós mesmos.
O Espírito Santo que está em nós está falando com a igreja. O problema é que, muitas vezes, nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de conhecimento humano, cheios de achismos, cheios de sofismas, como Paulo diz, cheio de coisas que a gente não consegue nem suportar quando escuta, e achamos que isso são coisas de Deus, vazios. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que nós falamos são as palavras do Senhor Jesus. Por isso que Estevão exclama e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Porque o Senhor Jesus falou assim: Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E veja como o Estevão estava cheio do Senhor Jesus. E veja que lição interessante, irmão. Uma das maiores lições do Evangelho de Cristo. Estevão, ele estava diante dos seus algozes, das pessoas que iam tirar a sua vida. E ele clama ao Senhor e diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha que lição, irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo, Cláudio? Tem mais uma lição aqui. Se você não é um irmão que perdoa, você nunca, jamais, você vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio de muitas coisas, mas se você não aprendeu a perdoar, você não é cheio do Espírito Santo. Porque o Evangelho é o perdão dos nossos pecados. Veja que o Senhor Jesus, no ápice da sua dor, falou essa frase: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E veja, Estevão, no ápice da sua dor, vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, ele diz: Senhor, ele vendo a glória de Deus, não vos impute esse pecado. Por quê? Porque quando você vê a glória de Deus, irmão, não interessa o que as pessoas vão fazer com você. Você consegue entender? Mas quando você está com a cabeça baixa, olhando somente para esse mundo, somente para as coisas daqui dessa terra, você não vai conseguir perdoar. Mas quando você levantar a cabeça e olhar para Cristo, e ser iluminado pela vida de Cristo, por tudo que Cristo fez, por tudo que Cristo é, pelo que Cristo fez por nós, então você aprende que o que interessa é as coisas que estão diante de nós. Então você olha para aquela aquela coisa mínima que as pessoas estão fazendo contigo, tirando a sua vida, e você olha para a glória de Deus e você diz assim: nossa, como Deus é glorioso. Então você aprende, uma das últimas coisas que nós precisamos aprender: se você não aprendeu a perdoar, você não serve para pregar o Evangelho. Você pode ser uma boca do diabo ainda. Porque é o diabo que incita essas coisas em nós. É ele que vai lá e diz para o Rodrigo: ó, Rodrigo, Isa não te ama, está vendo? Ele foi visitar aquele outro irmão e nem te chamou. Isso é o diabo, irmão. É o diabo que cuida, é o diabo que tem esse egoísmo. Isso nasceu, esse orgulho no coração dele. Ele queria ser o que não era. E é isso que ele instiga em nós. Os irmãos não estão te olhando, veja. Eles não estão nem dando bola para ti. Eles nem cuidam de ti. Eles nem vão te visitar. O irmão promete que vai na tua casa, jamais do ano nunca foi. E assim vai. E nós somos instigados a isso. E não aprendemos a perdoar. Isso é muito sério, irmãos. Porque se nós não aprendermos a perdoar, nós podemos ir para qualquer outro tipo de religião, menos para o cristianismo. Porque o cristianismo é um perdão. Um pastor do passado, quando ele foi ser intitulado pastor, e estava marcado para ele ser titulado pastor, eu sempre conto essa história para os irmãos, e ele, antes de ser intitulado pastor, ele disse: eu preciso resolver um problema que eu tenho na minha vida, senão eu não posso ser intitulado pastor. Eu não posso ser um pregador do Evangelho, se eu não resolver isso. E o que era? Ele precisava perdoar o assassino do seu irmão. E como ele não perdoou ainda o assassino do seu irmão, ele dizia: eu não sou digno de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o perdão de Deus para todo o pecador. Não é só por uma... Porque Deus morreu pelo pecado de todo mundo. Não somente os nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. E daí esse irmão foi até onde esse homem estava e perdoou essa pessoa que tinha assassinado seu irmão. Depois sim, ele voltou e aceitou ser intitulado pastor.
Veja como antigamente a gente levava as coisas mais a sério, irmãos. Veja como nós precisamos realmente ser cheios do Espírito Santo. Porque senão nós estamos falando, mas às vezes só jogando palavras ao léu. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, pode ter certeza que ou a nossa palavra produz vida em você, irmão, ou ela vai produzir morte em você. Uma das duas coisas ela vai produzir em você. Ou vai produzir em você amor, ou vai produzir em você ódio. E o Senhor é poderoso para isso. Agora anotem, irmão, comigo. Estevão foi escolhido para ser um diácono. Um irmão que cuidava das viúvas. E agora, um dos irmãos que deu o maior testemunho de fé e conduta diante da palavra de Deus. Veja, que interessante. São poucas pessoas que a palavra de Deus mostra o seu martírio. Estevão foi um deles. E nessa parte, o Senhor disse que estava de pé para receber o seu Espírito. Veja, uma pessoa apedrejada, nós não temos nem ideia de como é essa morte. Caía ali um irmão, mas o Senhor estava de pé para receber um Espírito de um irmão que foi cheio do Espírito Santo, que não negociou o seu discurso, que não negociou a obra de Deus, que não considerou se a plateia, o que a plateia precisava, o que não precisava, que realmente era a boca de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio de graça, e com apenas 30 anos, o irmão já era assim. Como nós precisamos lidar com as coisas que estão nos deixando ou nos fazendo nos afastar do Senhor Jesus. Como nós precisamos olhar para esses exemplos de fé e conduta que nós temos diante de nós. Como nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, para que quando nós falar, realmente a palavra de Deus seja uma flecha que atinge o seu coração. Porque hoje existem muitas palavras, muitos pregadores, mas qual deles tem sido a boca de Deus para governar e para educar, corrigir, consolar a igreja do Deus vivo? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? É interessante que realmente a palavra de Deus ela gera em nós esse sentimento. Se você escuta uma palavra como essa e sai de qualquer maneira, com certeza ela está gerando em você morte. Cada vez mais morte. Cada vez você mais se afasta de Deus. Mas se você escuta uma palavra como essa e ela te traz temor ao teu coração, ela te traz uma mudança de vida, então ela está gerando em você vida interior, proximidade com Cristo. Sabe, irmãos, porque a igreja não é um lugar para brincadeira. Talvez se você queira brincar, como já falei aqui entre nós, existiam alguns irmãos que ficavam só no celular, né? E certa vez eu estava pregando aqui e eu sabia que aquele irmão ficava no celular, no Instagram, naquela época. Eu falei, irmão, se você quiser ficar no seu celular, vai embora, irmão. Porque será melhor para você ir embora, sair daqui da presença de Deus, do que ficar brincando com as coisas de Deus. Vai embora, irmão. Vai lá, fica na sua casa, deitadinho na sua cama. Será melhor para você do que você ficar brincando enquanto a palavra de Deus é pregada. Porque a palavra de Deus é como um martelo, irmão. Ela pode destruir você. Ela pode te dar vida, mas ela pode destruir você. E muitos na história da igreja, por não compreenderem a palavra de Deus, foram destruídos. Veja o exemplo que temos lá de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26 em diante. Porque vocês não conseguem discernir o corpo que está sendo pregado, há entre vós fracos, doentes, e não poucos que dormem, perdem o direito de viver, porque brincam com as coisas santas. E nós precisamos trazer no nosso coração esse santo temor de Deus, assim como Estevão tinha temor. Coragem, mas temor. Amém? Nós precisamos ter esse temor quando nós nos reunimos. Amém? Pai, nós queremos te dizer que realmente, Senhor,
Nós muitas vezes temos nos afastado da Tua palavra e temos considerado as coisas santas de qualquer maneira, Senhor. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que as Tuas misericórdias, Senhor, são as razões de não sermos consumidos. Realmente, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos ser irmãos com uma boa conduta entre os irmãos, irmãos de oração, irmãos que estudam a Sua palavra, irmãos cheios da graça, cheios do poder do Espírito Santo, irmãos que primorizam as reuniões, irmãos que sabem onde estão pisando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade, coluna e guarda da verdade. Nos ajuda a guardarmos os nossos pés quando entrarmos na Tua casa, Senhor. Nos dá espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade, para que possamos, Senhor, quando sermos indagados sobre a nossa fé, falarmos no mesmo espírito que Estevão, cheio de poder, cheio de graça, com que aqueles que nos indagam, Senhor, não tenham com o que nos resistir, porque estão resistindo o poder do nosso Deus. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos capacita a ter essa vida nesse plano mais alto, todos nós, sem que ninguém fique para trás, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, para que o ministério da palavra vá alcançando mais e mais irmãos. Senhor, nós entendemos que muitas vezes somos novos ainda, mas nós vemos o exemplo do nosso irmão Estevão, que mesmo na sua tenra idade, foi cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, cheio de ação, Senhor, cheio do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a sermos assim e deixarmos de brincar com as coisas espirituais. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor. Nos ajuda, desde primeiramente do irmão que fala até os irmãos que escutam a Tua voz. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade